Bem, teremos agora a palestra da Atos, abordando o tema A Segurança por Trás dos Jogos Olímpicos. E perguntamos ao chefe de segurança para a América Latina da Atos, Américo Alonso, como a Atos utilizou a inteligência artificial em cybersecurity para garantir a realização do maior evento esportivo do planeta. Conte para nós e para a nossa audiência como foi essa experiência maravilhosa, Américo Alonso. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, o material que a gente preparou para compartilhar com vocês. Pois não. Já está? Muito bem, pessoal. Bom, pessoal, a Atos, ela é uma empresa, fazer uma breve passagem por o que é a Atos. Logo após a gente vai falar sobre as características do que são os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021. Como é que é o tema de segurança nos Jogos Olímpicos, o que a Atos fez lá, e vamos falar um pouquinho de prescritividade no que tange a segurança digital, que é para onde o mundo tem ido, para onde a Atos tem ido para garantir a segurança nos Jogos. Primeiramente, a Atos é uma empresa global, ela é uma empresa grande, tem mais de 100 mil pessoas em mais de 70 países, 11 bilhões de receita anual, 1 bilhão de margem operacional, parceiro mundial de TI dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos desde Barcelona, 1994, agora renovado até Paris, 2024. Somos líderes globais em Cloud e Digital Workplace, número 2 em serviços gerenciados de segurança pelo Gartner a nível mundial e número 1 na Europa. A Atos investe 235 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento todo ano, com mais de 805 mil certificações digitais anuais, e temos também o melhor índice de carbono por milhão de euros da indústria, 14,9. No que tange a segurança, é uma empresa que dentro desses mais de 100 mil colaboradores tem mais de 6 mil profissionais de segurança e a gente processa ao redor de 31 bilhões de eventos de segurança por dia nos nossos 15 SOCs. Tá? Temos também brands ou marcas próprias como a Idenomic, Evidian, Trustway e o próprio Isaac e somos medidos, tá? E avaliados pelos principais analistas de mercados em diferentes quesitos no que tange a segurança. Tá? Mais de 300 milhões de pessoas são protegidas pelas soluções de segurança da Atos no mundo todo. O que é Tóquio 2020? Muitas vezes as pessoas perguntam que tão grande é um evento desse tipo, que ocorre uma vez cada 4 anos, com os Jogos de Inverno cada 2 anos, né? O que os Jogos Olímpicos significam? Bom, tem uma frase que descreve bastante bem o que é. É como montar uma empresa nova com 4 bilhões de clientes, 200 mil colaboradores, operando 24/7 em um novo território ou país, cada 2 anos para trabalhar 15 dias. Tá? Isso é os Jogos Olímpicos. Tá? Entre os Olímpicos de verão e de inverno e os Paralímpicos. Os sistemas críticos dos Jogos Olímpicos, tá? Eles foram hospedados na nuvem da Atos, foi a primeira vez que a totalidade dos sistemas críticos foram hospedados na nuvem. Já no Rio de Janeiro foi feito, em Rio 2016 alguma coisa, logo em Pyongyang outra, mas agora chegamos ao 100% nos Jogos de Tóquio. Existe um conjunto de 150 aplicações críticas de TI dos Jogos Olímpicos. 2 delas conhecidas são o Olympic Management System, onde está todo o sistema de acreditação, de Workforce Management, tá? O calendário de competições, etc. E depois temos o Olympic Diffusion System, que é basicamente o sistema através do qual os resultados terminam chegando à mídia, terminam chegando aos espectadores em todo o mundo. É curioso, um dos indicadores que a gente tem é que a Atos tem 3 milésimas de segundo para medir o resultado. Tá? A gente não pode pedir para o ganhador dos 100 metros ou não pode pedir para um atleta que fez um salto de altura numa piscina que volte a saltar porque a gente não conseguiu medir o tempo. Né? Então, isso é criticidade elevada ao máximo. Em números, os Jogos Olímpicos de Tóquio representaram 100% das aplicações hospedadas na nuvem da Atos.
400 mil credenciamentos emitidos, isso aí foi um 30% acima do que aconteceu no Rio 2016. Tá? Esses credenciamentos, é bom a gente salientar que eles também servem como documento oficial de entrada seguro no país, ou seja, para os atletas olímpicos, o credenciamento para participar também é válido como um passaporte para entrar no país. Portanto, as medidas de segurança são similares. Mais de 40 mil voluntários foram aceitos por meio do portal de voluntariado, tá, para trabalhar dentro das Olimpíadas. 339 eventos do programa olímpico com transmissão quase instantânea dos resultados para fãs. Por que quase instantânea? Porque tem aquele delay de milissegundos para apresentar o resultado. Tá? Então, esse resultado chega aos fãs, aos jornalistas, aos locutores, tá? Com um delay mínimo, tá? Entre o que acontece e que ele é transmitido. Bilhões de espectadores em todo o planeta. 200 mil horas de testes foram feitos durante os preparativos sobre aqueles 150 sistemas críticos e alguns outros, incluindo os primeiros métodos virtuais, tá? Para completar os ensaios das tecnologias. A redução dos servidores, a gente também queria que fosse, que nem a Atos impulsa, né? Um evento o mais net zero possível. Tá? Então, a redução de servidores foi em quase uns 50%. Estava tudo na nuvem, sim, tá? Mas também tinha que reduzir servidores até nas venues onde aconteciam as competições. Tá? Essa redução foi de 250 servidores no Rio para 130 em Tóquio. Tá? Isso vai continuar nesse caminho. Recorde de tráfego para plataformas digitais olímpicas, também produto da pandemia, né? Então, mais de uns 50% de aumento de usuários em comparação a Rio 2016. Tá? E, por último, e não menos importante, 5 milhões de usuários do site olímpico oficial durante os primeiros dias de jogos. Ou seja, isso são os números, tá, que a gente tem atrás de Tóquio. Agora, o que faz a segurança? Como é que a gente protegeu? Quais são os números no que tem a ver com segurança em Tóquio? Então, a gente pode lembrar que Atenas 2004 foi um dos primeiros jogos um pouco mais digitalizados. Tivemos 80 milhões de eventos de segurança. Em Beijing, 201 milhões, mais que duplicou. Londres aumentou um pouco, 255. Já no Rio voltou a duplicar, 510 milhões de eventos. Em Tóquio, arrepiou. Tá? Os números oficiais ainda não são divulgados, mas a gente pode dizer que são vários bilhões de eventos, tá? Longamente mais de 5 vezes por em cima do número do que foi do Rio de Janeiro. Produto também de jogos mais digitalizados, com maior presença no ciberespaço e com maior interesse geopolítico também, por acontecerem na Ásia, lá no Japão, tá? Um cenário bastante tumultuado nos últimos tempos, aquela região. Desses bilhões de eventos, a gente pode dizer que entre 9 de julho e 5 de setembro, que é o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tivemos dezenas de bilhões de eventos coletados pelas plataformas, com dezenas de milhares de alertas correlacionadas. Tá? Foram gerados milhares de incidentes, esses sim, incidentes aqui analisados por staff do SOC, zero impacto na competição, que é o importante, e um centro tecnológico de operações localizado em Tóquio, trabalhando em conjunto com os outros SOCs da Atos e com o centro de operações da área da Atos, que cuida dos eventos especiais, que fica em Barcelona. Okay? Então, esses são, em grande medida, os valores, tá, que a gente teve para essa competição. Muito, muito superiores ao que a gente viveu em Rio de Janeiro 2016. O mais importante sempre é salientar que não tivemos impacto, tá? Porque o que a gente sempre diz com os Jogos Olímpicos é que é um evento de muita visibilidade. E muitas vezes as pessoas não sabem que a Atos está por trás da segurança dos Jogos Olímpicos. E a gente quer que continue sendo assim, porque no momento em que a Atos for notícia pelos Jogos Olímpicos, geralmente vai ser porque teve algum problema. Tá? Então, o fato que a gente consiga falar aqui agora que não teve problema num dos jogos mais digitalizados da história é uma carta importante de apresentação para nós. Agora, como é que a gente faz para correlacionar essas dezenas de bilhões de eventos que chegaram
e geraram milhares de alertas. Cada alerta passa por um sistema que tem uma triagem. Essa triagem utiliza inteligência artificial, machine learning, para considerar vários parâmetros dentro da plataforma. Não estamos falando somente de uma plataforma de 5 regras. Estamos falando de conhecimento contextual da solução enquanto aos dispositivos existentes na infraestrutura que ela protege, as vulnerabilidades que esses dispositivos possuem, os usuários, o patrão de uso dos usuários, o comportamento das redes e do tráfego, análise de dados históricos. Os Jogos Olímpicos acontecem uma vez cada 4 anos, mas o trabalho para preparar os Jogos Olímpicos começa quando termina o jogo anterior, e ainda um pouco antes. A gente agora já está pronto para entregar os Jogos de Beijing. Tá? Os análises dos dados nos permitem analisar se os eventos que estamos vendo, eles já aconteceram em algum momento. Tá? E analisar o comportamento desses eventos ao longo do tempo dentro da infraestrutura. Logicamente, a parte de Threat Intelligence, Threat Hunter, inteligência de ameaças, com os indicadores de comprometimento, listas de IPs e domínios que são conhecidos por ter atividades negativas, regras definidas pelos usuários, já seja whitelists, exceções ou listas de observação, e a repriorização. Muito importante, porque quando uma alerta chega, quando um evento chega, tá, a plataforma automaticamente, considerando todas essas variáveis e também a criticidade do ativo, ela prioriza, tá, inclusive usando variáveis como raio de explosão e outras, 20 variáveis diferentes, para ser exato, qual é a priorização que um alerta deve ter dentro da triagem de alertas. Isso nos leva ao conceito de prescritividade em segurança digital, um conceito trabalhado pelo Gartner alguns anos atrás, que vai além da proatividade, ou seja, se eu sou proativo, tá, ou preditivo, tá, uma segurança preditiva, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma predição sobre o que pode chegar a acontecer em função de um conjunto de variáveis conhecidas ou algum fator desconhecido. Tá? Se eu sou prescritivo, eu tomo essas variáveis, eu tomo essa análise de risco e eu já executo a mitigação. Para isso, a gente utiliza plataformas de MDR, Managed Detection and Response, tá? Que nos permitem ir além de somente predizir o que vai acontecer. Tá? Geralmente, quando a gente utiliza a inteligência artificial dentro de soluções de segurança, o que a gente está tentando fazer é procurar uma coisa que a gente não sabe o que ela é. Para atacantes conhecidos, tá? A gente tem soluções como DLP, CIEM, GUA, Firewall, antivírus, tá? Threat Intelligence, tanto para atacantes conhecidos como para atacantes desconhecidos, tá? Rule Meshing, IPS, etc. Temos hoje em dia na tecnologia, no nosso ecossistema de tecnologia, muitas soluções que nos permitem atuar. Agora, o problema a gente tem quando a gente não conhece os atacantes e a gente não conhece os ataques. Esse setor, esse ponto cego, tá, é o que a gente tenta cobrir. Geralmente a gente já tem regras e assinaturas, CIEM tradicional, todo mundo conhece, todo mundo tem, a gente também tem. Temos fontes de inteligência, Threat Intel, tradicional, no nosso caso a gente usa mais de 200, também produto de todos os SOCs que a gente tem, mas vamos fazer foco no diferencial. Mais de 100 modelos de Machine Learning. A função dos modelos de Machine Learning, tá, como parte da inteligência artificial, da caça de ameaças, é justamente procurar aquele ponto cego, aquela weak signal, tá, que nos está dizendo que alguma coisa poderia estar acontecendo, mas geralmente as plataformas especializadas deixam passar, não conseguem detectar. Tá? Para isso, a Atos tem uma plataforma própria de inteligência artificial chamada Isaac, tá? Que ela tem diferentes tecnologias embarcadas, User Behavior Analytics, Threat Intelligence, Cloud Security Posture Management, Security Orchestrated and Automation Response, o CIEM, Network Traffic Analysis, toda a parte de EDR e MDR. Todas essas tecnologias são tecnologias patentadas. A gente não está utilizando parceiros nesse caso, tá? E essa é a tecnologia que a gente utilizou nos Jogos de Tóquio. E é a tecnologia que a Atos utiliza globalmente para proteger os seus clientes, também para se proteger assim mesma das
das ameaças que uma empresa de footprint global geralmente tem. Uma plataforma de inteligência artificial de Managed Detection and Response, ela tem, logicamente, um single pane of glass, como a gente gosta de chamar, ou seja, aquela interface com um monte de desenho, de gráficos que nos permite ter uma visão executiva e operacional, tá, do status total da nossa infraestrutura, não importa quantas tecnologias a gente tem lá atrás. Uma camada de entrega de serviços, que é o principal diferencial que a gente entregou para os Jogos Olímpicos e foi recolhido pelos analistas de mercado, ou seja, Atos, passou para o lado esquerdo do REC, ou seja, fazendo Threat Anticipation. O que quer dizer? Antes que o ataque acontecesse, através de Threat Intelligence, Threat Hunting, utilizando Dark Web, Deep Forums, etc., a gente já estava atuando na mitigação das ameaças antes que o payload fosse entregue para o evento, nesse caso, para o cliente, os Jogos Olímpicos. Uma camada de tecnologia de segurança com soluções para a gestão de ameaças que são 100% integradas, ou seja, sem silos. Tá? O core da solução tecnológica é 100% propriedade intelectual da Atos. Uma camada de analíticas de inteligência artificial, onde estão os casos de uso, as regras, os chamados playbooks do SOAR, tá? Onde a gente utiliza o algoritmo de machine learning e algoritmos neuronais, tá? E estatísticas de anomalia para detectar diferenças. E, logicamente, o principal, a coleta de todos os dados, não só os dados de segurança, todos os dados. E sim, todos os dados. Estamos falando de petabytes de informação que deve ser ingestada ao sistema, tá? Não somente logs e alertas, tá? Mas também informação de Deep Web, Dark Web, flows, tá? No caso de NetFlow, configuração dos dispositivos, gestão de vulnerabilidade, resultados das vulnerabilidades e outro tipo de informação. Toda essa informação alimenta a plataforma e é que permite que a inteligência artificial atue, tá? Para entregar resultados acionáveis e não somente barulho. Muitas vezes o pessoal pergunta, ok, mas quais são os algoritmos? O que vocês usam? A gente usa muitos algoritmos de machine learning, tá? Alguns deles são conhecidos, outros nem tanto. Tá? Todos os fluxos de dados, toda a informação passa através desses algoritmos e depois passa através de modelagens de ameaças, de investigação, de resposta, etc. Porque, logicamente, o objetivo de uma plataforma de MDR, tá, não é unicamente dizer, olha, acontece que estão batendo lá na porta do teu firewall. Não. Vamos atuar, vamos reagir à velocidade de máquina em tempo de execução e vamos mitigar o ataque. Já seja erradicando a ameaça ou já seja colocando uma contramedida que seja efetiva. E medindo o resultado dessa contramedida. Casos de uso, a gente tem vários casos de uso apresentados. Tá? Alguns deles, como exemplo, algoritmos de geração de domínio, tá? Utilizado geralmente pelos malwares para gerar domínios aleatórios. Tá? São tecnologias, são ataques que muitas vezes passam desapercebidos, porque não todas as tecnologias focam em mitigação a nível de DNS. A gente consegue pegar através dos modelos. Comprometimento de ativo em nuvem. Tá? Muitas vezes vemos diferentes ataques a dispositivos de nuvem que são inerentemente expostos. Tá? Estão sempre sob constante ataque. Por quê? Porque já estão na nuvem. Então, a lógica utilizada nos permite mitigar esse tipo de ataque. Muito em moda hoje em dia para ambientes que não são ambientes tradicionais de TI, mas são ambientes onde temos sistemas SCADA, PLC, ambientes de OT, de Operation Technologies, ou tecnologias de automação, mas também ambientes de IoT, ou ambientes onde a gente tem ATMs bancários, etc. Tá? Através de perfilhamento de comunicações, a gente consegue mitigar ataques a OT, a IoT. E alguns casos que às vezes muitas vezes acontecem em serviços gerenciados. A gente faz uma regra no firewall por um determinado ataque que foi detectado, a gente faz uma regra para bloquear, faz a distribuição da regra, mas por algum motivo não percebe, a console não alerta de que não todos os firewalls receberam a regra. Então, o ISACI, através de modelos também de inteligência artificial, consegue detectar através da gestão da configuração desse dispositivo, se ele está atualizado, se ele recebeu
o conjunto de regras que ele tinha que ter recebido. Tudo isso, logicamente, a mesma velocidade que os atacantes. Tá? A plataforma está constantemente interagindo e atuando sobre isso. Por último, e para não demorar muito mais, a gente tem uma das características da Atos é a inovação. Tá? Logicamente, esse trabalho que a gente faz para o Comitê Olímpico Internacional nos permite atuar na vanguarda, porque é um evento de muita visibilidade que tem uma superfície de ataque muito importante, onde a gente não tem espaço para erro. Tá? São várias as inovações que a gente faz sobre a nossa plataforma de MDR. Entre elas, a gente já anunciou, como parte do compromisso da Atos, no que tem a ver com o Net Zero, a solução de MDR da Atos é a primeira neutra em carbono do mundo, tá? O serviço gerenciado no que tange a MDR. Também a gente anunciou, no mês de outubro, a disponibilidade do serviço MDR, tanto em cloud como on-premise, no que se considera uma solução de segurança soberana, ou seja, a possibilidade de que, já seja em cloud ou já seja numa implementação on-premise, não somente empresas, organizações, mas também governos possam aceder à tecnologia e utilizá-la dentro das suas próprias fronteiras, com maior segurança e com maior controle sobre as informações. E, por último, esse aqui foi um press release de ontem, a Atos também lançou, dentro do seu serviço OneCloud, que é um serviço, um portfólio muito amplo de soluções de cloud, de jornada nuvem que a Atos tem, o que a gente conhece como Sovereign Shield, ou escudo soberano, tá? Que justamente protege a jornada à nuvem de organizações e governos, trazendo a eles soluções 100% seguras no que tange a sua jornada à nuvem, utilizando práticas de BYOD, BYOKey, ou seja, Bring Your Own Key. Até o Abílio falava há pouco acerca do assunto, de trazer a tua própria chave criptográfica para garantir a segurança dos ativos que você está subindo nas nuvens, sejam elas públicas ou privadas, soluções de criptografia para os canais de comunicação, com independência da operadora de telefonia que a gente seleciona para fazer a operação, e serviços de gestão de identidade e acesso, tá? 100% soberanos e que permitem um alto nível de gestão de identidades e governança para o acesso. Pessoal, até aqui o que eu tinha para contribuir, para colaborar, para contar a vocês, e, bom, fico à disposição aí para o que puderem precisar. Os meus dados de contato ficam aí na tela para futura referência. Muito bem. Obrigado, parabéns, caro Américo Alonso, e parabéns a todo o time da Atos pela excelência do trabalho realizado durante os Jogos Olímpicos. Parabéns, um abração a todos da Atos.